A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá para mais uma videoaula do nosso Instituto Teológico Ministério das Nações. Você que estuda com a gente, você vai estar acompanhando essa aula a partir da página de número 36 na sua apostila. E o tema dessa videoaula é evidências de um arrebatamento pré-tribulacional. Falaremos de forma simples a respeito da visão pré-tribulacionista, as suas bases e os seus apoios, ok? Eu peço que você esteja com uma Bíblia do lado, pois algumas referências bíblicas nós estaremos acompanhando. Eu vou usar hoje a Bíblia de Estudo Thompson, né? É a edição contemporânea. Então eu peço por gentileza que, se possível, você esteja com uma Bíblia do seu lado. Então, o objetivo da nossa videoaula é destacar os principais pontos que defendem a visão pré-tribulacionista. A visão pré-tribulacionista no século XXI, ela é defendida mais por aqueles que seguem uma linha pentecostal. Pré-tribulacionismo significa que haverá um arrebatamento da igreja antes do período da grande tribulação, ou da 70ª semana, o qual se refere o profeta Daniel. Então existe uma promessa do livramento da ira. Você vai ver dentro de um contexto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, os termos ira do Senhor ou o dia do Senhor. E há uma promessa para o povo de Deus, promessa de livramento da ira. Então a grande tribulação é também chamada de o dia da ira do Senhor. O dia da ira do Senhor vai chegar para o mundo inteiro. Salmo 110, Isaías 13, Apocalipse 6 são as referências. E eu quero rapidamente aqui ler no Salmo de número 110, no verso de número 5, o que a Bíblia fala a respeito do dia da ira do Senhor. Se possível, você acompanhe aí na sua Bíblia, que está escrito: o Senhor está à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Salmo 110, verso 5. Então os cristãos sempre foram sujeitos às perseguições, porém será diferente na grande tribulação. As perseguições são causadas por homens maus e pelo diabo, enquanto que na grande tribulação, isso é algo que nós precisamos entender, tá? As perseguições à igreja, elas são causadas por homens maus e pelo diabo, enquanto que na grande tribulação de 7 anos será um período referente à ira divina, tá? Ou seja, será um tratar de Deus com o seu povo. Se você for observar o texto bíblico
lá de Apocalipse, capítulo de número 6, o qual a Bíblia está se referindo aí, no versículo 16 e 17. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós os escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Ou seja, então não é perseguição de homens maus, nem perseguição do diabo. É o dia da ira divina. Alguns acreditam que a igreja é formada por todos os cristãos, eles formam a noiva de Cristo. Tá? Não será poupada nesse tempo da ira. A igreja ela vai participar, mas será salva através da mesma. Porém, na visão pré-tribulacionista, acredita-se que a Bíblia revela que os que estiverem na terra durante a grande tribulação não escaparão da ira. Por isso, acredita-se que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação, não passando por esse momento da ira do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 está escrito: pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então preste atenção nesse texto. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O dia da ira do Senhor, ninguém vai escapar da ira do Senhor. Então a Bíblia, ela promete, na visão pré-tribulacionista, o livramento da presença da ira. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Dessa forma, a igreja deverá ser fisicamente removida da terra. Caso contrário, teria que suportar o dia da ira. Então Deus promete a remoção, segundo a visão pré-tribulacionista em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Esse é um dos textos mais usados na visão pré-tribulacionista. Apocalipse 3, versículo 10. Este verso não diz que Deus vai guardar a igreja através da provação, mas livrá-la dela. Isso segundo a visão pré-tribulacionista. Então, se na tribulação a igreja estiver na terra, não ter sido arrebatada a encontrar com o Senhor nos ares, a igreja será participante da ira do Senhor, baseado em 1 Tessalonicenses 5, 3, que de modo nenhum escaparão desse período da ira do Senhor, do julgamento de Deus, ou o dia do Senhor. Um pouco adiante, nós vamos observar a visão pré-tribulacionista, ela fala do arrebatamento iminente, a volta de Cristo iminente. A definição bíblica de iminência: um acontecimento iminente é aquele que está sempre pairando acima de alguém, constantemente preste a vir sobre ou alcançar alguém próximo quanto à sua ocorrência.
Então, por que a visão pré-tribulacionista, ela classifica o arrebatamento como algo iminente, dizendo que ele pode acontecer a qualquer momento, um acontecimento que está pairando por cima da igreja e constantemente preste a vir ou alcançar o seu povo. Ele está próximo e ele pode acontecer a qualquer momento. Então, a visão pré-tribulacionista, ela defende, faz uso do arrebatamento iminente. Assim, a iminência traz consigo o sentido de que algo pode acontecer a qualquer momento. Outras coisas podem acontecer antes do evento iminente, mas nada precisa acontecer antes que ele aconteça. Ou seja, existem sinais que precedem a volta de Cristo. As coisas podem acontecer antes do evento iminente, mas nada precisa acontecer antes que ele aconteça. Ou seja, a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Isso traz a ideia da iminência. Então, se alguma coisa precisa acontecer antes do determinado evento ocorrer, tal evento não é iminente. Então, se precisa acontecer algo para que Cristo volte e arrebate a tua igreja, já não seria o arrebatamento iminente. Então, a visão pré-tribulacionista, ela defende isso, de que a qualquer momento o arrebatamento ela pode acontecer. Em cultos pentecostais, nós falamos muito sobre isso, ouvimos falar muito sobre isso, que Cristo ele pode voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. Será no abrir e fechar de olhos. Nós defendemos, os pentecostais, a visão do arrebatamento iminente. Então, em outras palavras, a necessidade de que algo ocorra antes destrói o conceito da iminência. Então, se nós colocarmos que coisas precisam acontecer antes do arrebatamento da igreja, nós estaremos tendo uma visão dúbia. Nós estaremos um pouquinho perdidos aí na nossa visão. Agora, observando Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus ele disse assim, portanto vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. O 43 ele fala assim, não está aí, mas eu vou ler ele. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então isso é a defesa do arrebatamento iminente. Jesus ele fala que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, as coisas seriam diferentes. Paulo ele ensina isso à igreja de Filipos 4:5. Seja moderado o conhecimento de todos os homens. Perto está o Senhor. Tiago, ele ensinou isso. Tiago, capítulo de número 5. Deixa eu pegar esse texto aqui na minha Bíblia. Você puder acompanhar aí, Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 8 e versículo de número 9. Está escrito, sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está
próxima. Então você pode observar que não existem datas, nem eventos que precedem a vinda do Filho do Homem. Por isso é considerado e colocado como um evento iminente, que ele pode acontecer a qualquer momento. A igreja primitiva, ela vivia na expectativa da volta de Cristo. Essa era a expectativa da igreja primitiva. Então, lá no texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 9 e versículo 10 está escrito: pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e guardaste dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, o que a igreja primitiva ela esperava? Isso. Esperava a Jesus, que livraria a igreja da ira vindoura. Então, essa era a expectativa da igreja primitiva. Então, o apóstolo Paulo assim instruiu a igreja em Tessalônica a viver na expectativa de que Cristo ele viria arrebatar a sua igreja, livrando-a assim da ira vindoura. A igreja ela não está aguardando, isso é interessante nós falarmos, o aparecimento do anticristo. Mas a igreja está aguardando a volta do Filho de Deus. Hoje nós nos preocupamos muito com quem será o anticristo, aonde se levanta o anticristo, os sinais do anticristo, a marca da besta. Diferente a igreja primitiva. A igreja primitiva ela não esperava pelo anticristo. Ela esperava a volta do Filho de Deus. Porque quando nós falamos em anticristo, nós falamos em grande tribulação. Mas, como é uma visão pré-tribulacionista, acredita-se que antes da revelação ou do aparecimento do anticristo, da manifestação dele, a igreja estará nos ares com Cristo. Então a igreja não aguardava o aparecimento do anticristo, mas a volta do Filho de Deus. Igreja, ela é um mistério não revelado no Antigo Testamento. Então é interessante nós falarmos sobre isso. Por que é interessante nós falarmos sobre isso? Porque a igreja ela não faz parte da cronologia dos eventos narrados pelos profetas do Velho, do Antigo Testamento. Eles profetizaram claramente a primeira vinda de Cristo. Isaías ele fala sobre o nascimento de Cristo, seu miraculoso nascimento, sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Os mesmos profetas, eles descreveram a segunda vinda de Cristo em glória, precedida por um tempo de tribulação mundial, seguida pelo estabelecimento do glorioso reino messiânico a partir de Jerusalém. Porém, esses profetas não viram o mistério da igreja. Então, o texto de Éfeso, capítulo de número 3, versículo 1, Paulo ele escreve dizendo:
do 1 ao 11. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Isto é, o mistério que foi-me manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras vos escrevi. Quando ledes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, entre outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele fala da dispensação da Igreja, do período dos gentios. E isso é interessante, nós não encontramos esse mistério falado pelo apóstolo Paulo no Antigo Testamento. Então, entre a primeira e a segunda vinda, existe um intervalo que não foi visto pelos profetas do Velho e Antigo Testamento. Esse intervalo, olha que interessante, período da graça, o dispensacionalismo, é a era da igreja. Os profetas do Antigo Testamento não viram que Israel seria deixada temporariamente em compasso de espera, enquanto Deus iria chamar entre todas as nações um corpo especial de pessoas. Após ter completado este intento, enquanto o tempo do gentio chegar ao fim, Deus vai restaurar o relógio profético de Israel e cumprir todas as promessas do Velho e Antigo Testamento em relação à sua antiga nação escolhida, pois, olha lá o que diz em Romanos 11, 25, o endurecimento veio à parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, ou seja, Deus ele parou ali. Entra a dispensação da graça quando Cristo é crucificado. A dispensação da graça, ela vem da crucificação de Cristo até a 70ª semana, quando inicia a 70ª semana da qual profetizou Daniel, ou seja, o período da tribulação. Então, Deus ele endurece ali, Israel ele fica em compasso de espera, até que se complete o tempo dos gentios, até que a plenitude do gentio haja entrado. Romanos 11, 25. Então a grande tribulação diz respeito a Israel, não à igreja. Isso é uma coisa interessante. Nós precisamos diferenciar Israel e igreja. Hoje nós temos o costume de dizer, eu sou Israel de Deus, eu sou Israel de Deus. Não, Israel é Israel, nós somos gentios, nós somos a igreja. Então a grande tribulação diz respeito a Israel, é um tratar de Deus, a ira de Deus com Israel e não a igreja. Então esse período atual do mistério vai terminar com a remoção da igreja da terra. A dispensação da graça termina com a remoção da igreja da terra. Então o Senhor executará o seu plano para a nação de Israel, quando cumprirá as profecias do Antigo Testamento sobre os tempos das dores de Jacó, a vinda do Messias e o estabelecimento do reino messiânico. Então, o período da grande tribulação aí de 7 anos será especificamente um tratar de Deus com a nação de Israel. Então, o Apocalipse ele mostra que a igreja não estará na terra.
na grande tribulação. Então, a igreja ela não é vista na terra nos capítulos 4 a 18 do Apocalipse. Israel será testemunha de Deus durante a grande tribulação e não a igreja. Apocalipse 7 fala sobre isso, que são o número dos 144 mil. Ok? Apocalipse capítulo 7 fala dos 144 mil. Quem são os 144 mil? Testemunha de Jeová? Não. Tá? 12 mil judeus de cada tribo serão os 144 mil. As orações dos santos em Apocalipse 8 são de julgamento. Olha que interessante. Somente Israel faz orações desse tipo. Ok? A igreja não é ensinada a orar pelos seus inimigos e não contra eles. Vamos ver, vamos observar aqui o que Jesus ele ensina. Desculpa, no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 51 ao 56. Olha que interessante. Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, o qual entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram ao Senhor: queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, mas para salvá-las. Ok? Então Jesus ele ensina a abençoar aqueles que perseguem, a orar pelos inimigos. As orações do Apocalipse são as orações dos Salmos, embasadas nas promessas feitas a Abraão, de amaldiçoar os que amaldiçoassem Israel. Gênesis 12, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e fatiei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoei os que amaldiçoarem. Então, Apocalipse 8, as orações, elas são orações de julgamento. Então, trata-se de orações que somente Israel faz oração desse tipo. O Jesus, Cristo, ele não ensinou esse tipo de oração para a sua igreja. Os gafanhotos com o poder de escorpiões, capítulo 9, receberam permissão para atormentar os habitantes da terra, exceto os judeus, que tiverem na testa o sinal de Deus colocado pelo anjo do Apocalipse 7. Então, vendo isso, Apocalipse 9 fala dos gafanhotos com o poder de escorpiões, receberam permissão para atormentar os habitantes da terra, exceto os judeus. Se a igreja estiver na terra, vai ser sujeita, vai estar sujeita a esse horrendo castigo de Deus. Então iria sofrer as consequências da grande tribulação, porque a única exceção ali seria os judeus. Apocalipse 10 identifica os eventos de Apocalipse 4:18, com os eventos profetizados pelos profetas do Antigo Testamento, os dias da grande tribulação e o dia do Senhor. A igreja nunca esteve na visão dessas profecias do Antigo ou Velho Testamento, pois era um mistério oculto. A igreja tem um propósito e um programa diferentes da nação de Israel. Esta nação que está focalizada nas profecias do Velho e Antigo Testamento, em Apocalipse 4 a 18. Então, se observar de Apocalipse do 4 a 18, você não vai ver a Bíblia fazendo menção de igreja. Ou você vai observar que somente fala ali de Israel, ou o juízo de Deus, a ira de Deus. O ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11 identifica-as com a nação de Israel e com as profecias do Velho e Antigo Testamento sobre o dia do Senhor. Estas duas testemunhas ministrarão em Jerusalém, a capital de Israel. A igreja não tem Jerusalém como capital, sua cidade é celestial e não terrena,
Tá? É interessante nós falarmos sobre isso, porque hoje a igreja tem uma certa idolatria por Israel. Hoje vende-se pedrinha de Israel, falamos de óleo ungido de Israel, mas em Colossenses capítulo número 3, do 1 ao 4, está escrito assim: portanto, se fosse ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e que não são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Texto maravilhoso e de muita edificação para nossas vidas. Então as duas testemunhas estão vestidas de pano de saco, o que é típico de Israel, e em parte nenhuma a igreja se veste de pano de saco, ok? Precisamos colocar esse diferencial. Apocalipse 11:4 identifica as duas testemunhas com a profecia do Antigo Testamento, ok? Zacarias eu costumo dizer que ele é um dos livros mais escatológicos da Bíblia. Eu acho fantástico as profecias de Zacarias. Então, Zacarias, capítulo 4, versículo 3, está escrito: junto a ele há duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Agora o versículo de número 11 de Zacarias, capítulo número 4. Então perguntei ao anjo: que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Versículo 14. Então ele disse: esses são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Antigo Testamento. As duas oliveiras se referem a Israel, não à igreja. Além disso, as duas testemunhas invocam julgamento sobre os inimigos. Tá? Depois se lê lá Apocalipse 10, 5 e 6. Então Jesus repreendeu seus discípulos por desejarem isso e instruiu os crentes da igreja no sentido de que deviam orar pelo bem-estar de seus inimigos, não pela sua destruição, como nós já observamos aqui o texto de Lucas 54 ao 56. Então, nós já conseguimos aí ver a diferença de Israel e de igreja, ver quem vai estar de fato nesse período de grande tribulação e quem não vai estar. Então, conseguimos aí, pelas poucas evidências que vimos até então, que a igreja não será participante, apoiando assim então a visão pré-tribulacionista. O diabo ele persegue Israel, não a igreja, durante a tribulação. Não pode haver dúvida alguma de que a mulher, no capítulo 12 de Apocalipse, é identificada como a nação de Israel. Então vamos lá. Olha na sua Bíblia, olha que texto claro em Apocalipse, no capítulo de número 12. Esse texto ele mostra com uma clareza, principalmente aí no versículo de número 5, que fala: ó, ela deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Fala do segundo período da grande tribulação. Quem é a mulher? A mulher dando a luz a Cristo é óbvio, né, que é Israel, porque Jesus foi dado à luz por Israel, não pela igreja. Ok? Além disso, os símbolos de Apocalipse 12 lembram a familiar tipologia de Israel no Antigo Testamento, onde Israel é apresentada como uma mulher. O sol, a luz e as 12 estrelas lembram o sonho de José relativo a Israel. As palavras de Apocalipse 2 são quase uma exata citação de Miqueias 5:3, referindo-se ao trabalho de parto que deu a luz ao Messias. Estes símbolos não são usados na igreja no Novo Testamento. Então aí mais uma evidência do
pré-tribulacionismo, do arrebatamento pré-tribulacionista. Então, a purificação de Israel. A maioria das profecias sobre o período da tribulação encontra-se no Antigo Testamento e, portanto, é claramente destinada a Israel. O período da tribulação objetiva fazer a purificação. Tá? Então tem os textos de referência aí, se você puder anotar para poder ler, é interessante. Se a gente for ler todos os textos aqui, tomará muito tempo dessa videoaula. E preparar a conversão nacional de Israel. Até mesmo esse mais terrível de todos os tempos será usado por Deus para o bem final e levará a história em direção ao fim que Deus, ele planejou. Apesar de todos os horrores desse tempo terrível, o objetivo é claro, que ele levará ao livramento. Então, novamente aqui, vamos abrir em Zacarias, tá? Se puder aí acompanhar, eu quero ler o capítulo 13 de Zacarias, o versículo 1, o versículo 8 e o versículo 9. Naquele dia virá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Versículo 8. Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão extirpadas, expirarão, mas a terceira parte restará nela. Versículo 9. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi, é meu povo. E ela dirá, ó Senhor, é meu Deus. Que texto maravilhoso. Então é uma história de Deus com Israel, é uma história extremamente fantástica, que o fim Deus vai dar livramento para o povo de Israel e eles serão purificados, serão provados e no fim o nome do Senhor será glorificado. E o texto que diz, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Jeremias capítulo 30, versículo de número 7. Israel, ou Jacó, será salvo dessa grande tribulação, onde nós vemos novamente que grande tribulação é o período de juízo, de ira de Deus, e a igreja não será participante. Então, casamento judaico e a igreja. Os paralelos entre o costume hebraico do casamento e o arrebatamento da igreja são inegáveis. A noiva, a igreja, deve esperar a vinda do noivo, Jesus Cristo, na casa de seu pai, este mundo controlado por Satanás. Quando o noivo volta após um período de separação de 2 anos, ou seja, 2000 anos, a noiva é levada para a casa do pai do noivo, a casa do Pai Celestial, onde ocorre a cerimônia de casamento, a lua de mel na nova casa. As moradas de João 14:2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Tá? Dura 7 dias o casamento ou a festa do casamento judaico, correspondente aos 7 anos do período de tribulação aqui na terra. Então, a importância do arrebatamento pré-tribulacional. Cristo, Paulo, João e Pedro ensinaram que a volta de Jesus seria iminente e deveria ser esperada a qualquer momento. Temos aí as referências bíblicas. Os cristãos primitivos viveram na expectativa da volta de Cristo como um cumprimento literal das profecias. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 9 e versículo 10. Então vamos lá dar uma olhadinha em 1
aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 9 e versículo 10, aonde fala, né, que Jesus ele nos livra da ira vindoura, o final do versículo 10. E aguardaste do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, a doutrina de um arrebatamento pré-tribulacional ou pré-tribulacionista motiva a purificação da vida pessoal do cristão. Então, se nós falamos sobre a iminência, não sabemos a que dia, a que hora Cristo vai voltar, isso nos motiva a purificação constantemente da vida pessoal do cristão. Ela encoraja o crente nas tribulações e perseguições. Tá? Então, 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18 está escrito: depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, ela coloca o foco da igreja na grande comissão. Ela nos ensina a pregar o evangelho, a ganhar pessoas para Cristo, a visão pré-tribulacionista, tá? E a estabelecer igreja, pois a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade, como assunto mais urgente. Moody estava certo quando disse: vejo este mundo como um barco destruído. Deus me deu um bote salva-vidas e me disse: Moody, salve tantos quantos você puder. Então, a visão pré-tribulacionista, ela nos motiva a trabalhar na obra do Senhor, ela nos motiva a uma vida obediente, ela nos motiva a nos separarmos do mal, e ela mantém os crentes longe da heresia e da apostasia. A próxima aula nós falaremos sobre o mid-tribulacionismo ou mesotribulacionismo. Eu espero que você tenha gostado, ok? Que Deus abençoe tua vida, você fique debaixo da graça e da paz do nosso Senhor. Até a próxima videoaula. Deus lhe abençoe.